Fala rapaziada, como a gente tá em outubro de 2024, o mês do Halloween, eu resolvi fazer esse vídeo para compilar todo o especial de Halloween de Ben 10 Clássico, que tecnicamente começa na terceira temporada, mas que tem um episódio lá na segunda que influencia nesses episódios. Mas depois eu entro em mais detalhes sobre isso, então vamos lá. O primeiro episódio desse especial é o Lobisomem. Nesse capítulo o pessoal vai visitar um antigo amigo encanador do Vomax em uma reserva indígena. E já no início do episódio um lobisomem aparece ali em meio ao raio roxo e começa a atacar os civis dali. A vila fica toda alagada, mas eles conseguem se livrar do lobisomem. Pouco tempo depois, eles acreditam que o lobo seria o Ian-Aldush, uma espécie de ser mítico daquela cultura da região. Então o Vomax, seu amigo e o Ben partem para caçar o Ian-Aldush. E a Gwen e a Kai ficam para trás porque só os homens são permitidos caçar segundo a tradição. E só nesse início de episódio a gente já consegue ver muitas coisas sobre essa vila, como a cultura, as lendas, a tradição, como é que funciona o local. Eu acho isso muito interessante. Eles acabam encontrando o Ian-Aldush e iniciam uma luta contra ele. Enquanto o Ben fica sem carga no Omnitrix, o lobisomem arranha o relógio, causando um efeito estranho nele. O Ben começa aos poucos a se transformar em um lobo, e segundo as lendas daquele local, eles devem cravar uma moeda de prata banhada com uma água de cacto no peito do Ian-Aldush antes que o dia acabe, para eles poderem quebrar a maldição do Ben. Só que isso acaba não funcionando e eles descobrem que o Ben está se transformando em um novo alienígena, e que o arranhão dele fez o Omnitrix ler um novo DNA. Logo, o lobisomem também era um alienígena. Depois disso a gente descobre que ele estava tentando construir algum tipo de satélite, mas a gente só vai descobrir o porquê nos próximos episódios. Enfim, eles derrotam um alien e o episódio acaba com o Ben ganhando uma nova transformação. O episódio seguinte se chama Enrolados, que é provavelmente o meu episódio preferido de todo o desenho. E o vilão desse episódio é a Múmia. Ele vai numa pegada bem mais terror, entre aspas, do que o anterior. Enfim, o episódio começa com a rapaziada indo passar uma semana numa fazenda. O Vomax leva eles pra lá pra aprender o valor do trabalho. E um moleque chamado Todd, que vive nessa fazenda, diz pro Ben e pra Gwen que ele tinha visto uma múmia na noite anterior. Então, quando dá de madrugada, os dois saem pra investigar isso aí e eles acabam encontrando a múmia e tem uma treta pesada com ela. No dia seguinte, eles levam o Vomax lá pra ajudar a investigar o que aconteceu e eles descobrem que o alien tava usando uma espécie de pedra chamada Corodium, que pode transmutar seres vivos em monstros. E ela tava fazendo isso com as vacas do local. Eles seguem o rastro de radiação que o Corodium deixou e chegam até uma fábrica de sorvete e encontram uma pedra enterrada no subsolo. E nisso a múmia aparece e o Vomax e a Gwen usam uns trajes que impedem eles de serem infectados pelo Corodium. E o Ben vai pra cima dela. Por fim, eles conseguem derrotar a múmia e enterram ela no subsolo do local. Bom, agora a gente chega na metade do especial, em que esses dois últimos episódios são praticamente parte 1 e 2. Então vamos lá. No episódio titulado O Retorno, os Tennyson vão investigar uma aparição de uma tempestade de raios roxo em uma estação espacial, iguais àqueles que apareceram nos episódios anteriores. Quando eles chegam lá, a gente se depara com duas coisas bem interessantes. Uma é que o Vomax era para ter sido o primeiro homem a ir para a Lua e que ele deixou essa oportunidade para virar encanador, e a outra é esse cara muito suspeito chamado Dr. Victor. Acontece que esse tal doutor aí se aliou com o lobisomem e com a múmia para poder reviver o fantasmático. E se lembra que eu disse lá atrás que tinha um episódio que não fazia parte do especial, mas era importante pra trama? Pois é, o episódio em questão era o ataque do fantasmático, aquele que ele sai do Omnitrix e tenta roubar o relógio do Ben. E lá ele chega a ser tecnicamente morto pelos Tennyson. Enfim, eles conseguem reviver o fantasmático e partem com um foguete pro espaço para poder executar o plano maior deles. E se lembra daquele satélite que o lobisomem construiu num dos episódios anteriores? Então, ele vai ser usado aqui juntamente com as pedras de Corodium que a múmia roubou naquele episódio para criar um campo de força e transformar todos os humanos da Terra naqueles monstros e deixar a Terra habitável para o fantasmático dominar tudo. E por uns instantes eles até conseguem executar o plano, só que o Ben transformado no Frankenstein, a Gwen e o Vomax conseguem reverter o efeito e dar um cabo de geral ali. Ainda por cima, o foguete deles vai pro saco e o Ben tem que usar o bala de canhão para salvar todo mundo. Mas bom pessoal, esses foram os especiais de Halloween de Ben 10 Clássico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se puder deixar aquele joinha aí e se inscrever no canal se você gostou do vídeo, eu agradeceria pra caramba. Eu sou o Vi Gasolina e vou ficando por aqui. Falou pessoal, até a próxima. Fui.